tudo bem? Esse vídeo é para falar da minha nova empreitada com o Sr. Saramago. Eu e esse moço temos uma história, gente. Eu resolvi ler Ensaios sobre a Cegueira, foi o primeiro livro ao qual eu adentrei ao mundo do Saramago, e aquele troço foi muito louco, assim, tipo, de revolucionar a vida de uma pessoa. Se você não leu Ensaios sobre a Cegueira, leia e assista aquele filme. O que é aquele filme? É bom, não veja o filme antes, tá? Isso não pode mesmo, você vai estragar tudo na vida. Mas o livro, por mais que teve uma partezinha ali que eu sofri um pouco, que o negócio tava demorando um pouquinho pra andar. Mas o resto, gente, Saramago, a gente não dá pra você ler, tipo, numa batida só, mas aquele dava, tá? Aquele foi um livro que eu li vorazmente. Aí na faculdade uma amiga me apresentou um pititico do Saramago, que é o Intermitências da Morte, que tá entre os meus, acho que 3 livros favoritos. Ele é lindo. É nessa questão do Saramago, né? Ele pega um mundo bonito, aí ele coloca assim uma sementinha de problema, de merda. E aí tudo dá errado. Uma sementinha, e ela tá sempre na primeira linha, é incrível, tá? Ele instaura um problema e ele vê como é que a nossa sociedade, que a gente acha que é linda, que funciona super bem, vai conseguir gerenciar aquilo. E, gente, dá medo. Porque as coisas que ele te conta que a gente ia fazer, se pá, era isso mesmo que a gente ia fazer. E aí, os livros dele são livros que eu demoro pra ler, são livros que me fazem pensar durante muito tempo. E eu tava meio assim, cansada de Saramago, porque eu tava tentando ler o Evangelho segundo Jesus Cristo, eu tentei 3 vezes já, e cada vez eu avanço mais 20 páginas, mas eu morro assim, tipo, na página 120, acho que foi o máximo onde eu cheguei. Se foi o máximo, porque a última vez que eu me lembro, acho que eu ia até a página 80. Mas, que seja. Eu tava com um pouco de receio. Aí eu montei um clube do livro com os meus alunos do ensino médio e com um grupo de professores. E os alunos queriam ler alguma coisa casca grossa. E alguém teve uma ideia de jirico de falar, vamos ler Saramago nas férias. Aí tá bom, né? Vamos ler Saramago nas férias. Aí, bom, escolhemos o ensaio sobre a lucidez, já que agora, em 2016, haverá novas eleições e você sabe que o negócio tá meio tumultuado, né, gente? Apesar de não serem eleições presidenciais, né, ainda assim já é uma tentativa de fazer alguma coisa, né? E eu falei, bom, vamos ler alguma coisa que faça a gente pensar a respeito. E aí li. E Saramago a gente não lê em uma semana, né? Eu calculei que eu ia ler em uma semana e mentira, eu li em 3, mas tudo bem. E fiz marcaçõezinhas 1000, porque... E vocês percebem que as marcações estão só na primeira metade do livro, gente. Porque foi só até aí que eu gostei. O livro vai contar, então, a história de um país que ele não nomeia, de uma capital desse país que ele não nomeia, que podia ser qualquer capital de qualquer país, isso que é interessante. Democrático, óbvio. E ele fala que a população vai votar, e naquele dia de votação, um monte de gente se abstém e um monte de gente vota em branco. E eles ficam meio tipo, ué, como assim, né? Não valeu, então vamos fazer de novo a votação, né? E eles acham que as pessoas não foram porque estava chovendo. Aí eu falei, nossa, que super metáfora do descaso que a gente tem com a nossa política, né? E tá bom, aí refizeram a votação e os números aumentaram, mas não mais de abstinência, mas de votos em brancos. Ou seja, a população estava dizendo, esses candidatos que vocês me deram não me representam. Eu não quero votar em nenhum deles. Nenhum deles está bom o suficiente para mim, então eu vou exercer o meu direito civil de falar não. Me deem outros, ou vamos reconversar sobre esse troço que chama democracia. E 73%, se eu não me engano, se recusam a escolher um candidato. E aí, isso na capital. E aí os políticos, que são as pessoas que estão ali em evidência até a metade do livro, e como vocês bem sabem, o Saramago não gosta de dar nomes para os seus personagens, então a gente tem assim o ministro do interior, o ministro da fazenda, o chefe do gabinete, o chefe do estado, e você fica meio confuso, ainda mais se você não tem um pouco de noção de quem é ministro de quê. Ele também vai falar muito sobre partido de direita, de esquerda, e isso às vezes, né, não é muito claro para muita gente, então ele fica se reexplicando, o que pode ser um pouco cansativo. Mas o livro, assim, é um grande apanhado de circunstâncias que acontecem em todas as democracias. E isso que é muito legal, porque ele dá uma sensação de que isso pode acontecer em qualquer país que vive uma democracia hoje. Tanto porque esse cara é português, mas eu não conseguia deixar de não imaginar São Paulo. Até a hora que eu falei, mas esse cara tá falando sobre o mundo que ele conhece, ele tá falando de Portugal. Só que Portugal não tem nada a ver com o Brasil.
Só que ao mesmo tempo eu falei, gente, mas isso poderia ter acontecido, tipo, na Argentina. E eu falei, caramba, medo, né? Porque ele tá fazendo uma análise que extrapolou a questão ali da particularidade portuguesa. E eu achei muito bacana, o que me fez pensar coisas muito tensas, assim. Bom, e ele começa a mostrar o que aconteceria então, né? E ele começa a desenvolver um raciocínio. Então, tipo, como que os nossos políticos, que são nossos representantes, para quem a gente acabou de dizer, eu não quero mais vocês, se organizariam para nos ajudar. E a primeira coisa que essa gentalha faz é se retirar da capital, eles vão embora. E a população, tipo, que se vire. E eles instauram um estado de sítio. Eles cercam a capital. Eles vão embora. Eles levam a polícia e falam, "Se vira, galera." E eu falei, ferrou-se, vai pegar fogo, a galera vai se matar dentro da capital, porque é isso que a gente faria, ser humano é tipo um bicho do mal. E as coisas vão acontecendo. E as coisas vão piorando. E as coisas vão ficando legais. Não, só que chegou um momento que eu falei, mas eu não tô mais acreditando nisso, porque esse livro me incomodou, porque nos outros, quando ele vai desenvolvendo a situação, eu imaginava que a coisa ia ficar ruim, e ficou muito pior do que eu tinha imaginado, porque eu era crente na nossa sociedade ainda, e ele me mostrou que eu não posso fazer isso. E nesse aqui, quando eu imaginava que o troço ia ficar assim calamitoso, não ficou. E é por isso que eu não acreditei, porque eu não acho que uma sociedade ia ser tão bonitinha que nem isso aqui, tá? Mesmo que a gente tenha Facebook, se converse por lá para gerenciar várias coisas. Eu acho que a gente não sabe fazer isso não. Visto, né, as nossas tentativas de mobilização. Mas que seja, ele vai apontar, por exemplo, o uso da mídia para manipular a população. Seja a TV, seja o rádio, seja o jornal. E tem umas frases de jornal aqui, gente, ele escreve a mesma coisa que aconteceu, só que com manchetes diferentes. Tem mais de 15 tipos de manchetes, só que dependendo do partidarismo político ou do enfoque do cara, como ele conseguiria contar a mesma coisa de maneiras diferentes. E é assustador de como você pode ser manipulado. Ele vai mostrar pra gente como os nossos governantes estão a fim de poder. E é isso que eles querem. Mesmo que eles queiram manter uma democracia para continuar no poder, eles vão agir de maneira totalitária sempre que eles puderem em nome da democracia, o que foi a coisa mais absurda que eu já vi acontecer dentro de um livro, ou na realidade. Bom, o problema é que a partir da metade do livro, quando até o negócio estava muito legal até aí, ele começa a me recapitular o ensaio sobre a cegueira. Então, se você não leu o Cegueira, não leia esse aqui antes, tá? Porque ele precisa muito daquele livro. E ele vai começar a misturar as coisas. O ensaio sobre a cegueira deixou as pessoas com uma vista branca, aqui a gente vota em branco. Então eles vão recapitular alguns personagens do ensaio sobre a cegueira para ver se tinha alguma conexão, porque supostamente é o mesmo país que tá dando o chabu. E aí entram os policiais na história e a partir daí eu achei um cocô o livro. Eu achei chato, achei que o negócio não andava, eu detestei a personagem que vira o centro da história, que é um detetive, e as coisas vão andando e terminam do jeito saramaguesco de terminar, né? Que se você já leu alguma coisa dele, sabe do que eu tô falando, se você não leu, é tipo, prepare-se para a catástrofe. E é isso. E eu gostei, me fez pensar muita coisa nessa vida. Ele fala de Deus e do diabo, ele fala da democracia, ele fala da ditadura, ele fala da polícia, ele fala dos governantes, da população, e ele cria cenas muito legais. A cena em que os nossos políticos estão se retirando da cidade, na surdina, de madrugada, nos seus carros, e a população, de repente, começa a piscar as luzes da casa. Essa cena, assim, me arrepia só de lembrar de ter lido. Tem coisas muito legais aqui dentro, mas é um livro que me cansou, foi desgastante ter lido, mas vale cada segundo. O Saramago vale dedicação de vida para ler tudo que esse cara escreveu. E esse aqui, ó, cumpriu, mas de uma maneira que exigiu um pouco mais de mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês leiam, que vocês gostem, com paciência. E Companhia das Letras, por favor, para de fazer livro com capa branca, porque a gente suja isso aqui, os nossos dedinhos são sujos, tá? E aí você vai estragar o meu livrinho, tá bom? Tchau!